Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao 963. Esse é um programa de 63 dias que está começando hoje, no qual a gente vai trabalhar durante 63 dias, 9 áreas das nossas vidas, ou seja, saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira, saúde social, saúde nos relacionamentos, autoconhecimento e saúde intelectual. Meu nome é Adriana Jarva, deixa eu me apresentar. Quem eu sou é muito diferente do que eu faço. Eu sou um ser humano em processo de aprendizado que busca cada dia superar seus próprios limites. Um ser humano em crescimento, vamos dizer assim. O que eu faço? Eu hoje estou trabalhando tenho um estúdio de yoga online que eu criei, sou também instrutora de yoga e junto com outros parceiros, que inclusive vão estar aqui com a gente no programa no decorrer desses 63 dias, trazendo aí pausa para respirar, a Flávia Rascassi, que é nossa instrutora do Yoga Self Connection, desse estúdio que eu criei, né? O Diogo Camargo, que é um professor de yoga, a Rose Ramos, que é uma professora de yoga para iniciantes. Nós quatro a gente dá aula nesse estúdio online, mas eu não vou te vender nada, você tem minha palavra. O que a gente vai fazer aqui? Por que eu trouxe esse programa? Porque esse programa ele nasceu baseado num programa espiritual com 63 afirmativas. E eu trabalho essas outras áreas da saúde da minha vida e venho tendo resultados, sucesso. E algumas pessoas falam, como que faz? Como que eu vejo hoje uma sociedade com muita ansiedade, com muita dificuldade de cuidar da sua vida, da sua saúde, de focar em si nesse autocuidado, de dentro para fora, de forma simples e eficaz. Então o que eu estou trazendo aqui é um programa baseado no que deu muito certo para mim, que eu uso no meu dia a dia, só que fazia muito tempo que eu não fazia o programa espiritual. Eu fiz quando eu morava no Brasil, né? Meu nome, já falei, né? Adriana Jarva. Morei no Brasil 45 anos da minha vida, vim para os Estados Unidos, eu moro hoje aqui em Utah há 9 anos. E aí desde então eu não fiz. E eu recebi eu tenho um blog também que se chama adrianajarva.com e uma leitora me enviou falando que esse programa espiritual recentemente, tem uns 3 meses, ajudou muito ela no processo de depressão. E ajudou muita gente mesmo. Esse programa ele é muito poderoso, ele é muito forte. Então o que você vai precisar aqui é de uma intenção, né, para nessa jornada dos 63 dias você trazer toda a sua potência e explorar ele. E aí eu pensei, eu já tinha um projeto sobre disciplina, sobre essa saúde integrada, só que eu falei, não, vai ser programa baseado no programa, nos princípios das afirmações espirituais. Então hoje a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, eu vou ler para vocês todo o programa, então eu preciso da escuta ativa, e a escuta ativa é um exercício, então nós vamos começar, a gente vai alinhar nossa energia aqui hoje, tá? Antes de eu começar a ler o programa, eu vou ler ele todo, porque ele começa no domingo, vocês vão entender já do que se trata certinho, vocês vão absorver, eu quero que vocês absorvam cada palavra. O programa vai estar disponibilizado aqui, depois no link, para quem quiser imprimir, eu recomendo imprimir e reler e fazer as suas anotações. Então, para quem que é esse programa? É para quem está tendo dificuldade de agir, de usar com maestria esse autocuidado. E mesmo para quem já faz, vai sentir aqui a força da fé. A gente vai trabalhar muito a fé, essa palavra curta e tão poderosa que é a gente sentir com o coração, com aquilo que os olhos não veem. Vamos trabalhar muito a confiança, a fé, a sua intenção. Então o que você vai precisar? Esse programa é para quem quer se desenvolver e construir uma longevidade saudável, que tem começo, mas não tem fim. Quando terminar o programa, você vai poder usar a sua maestria com a sua personalidade, com a sua digital e fazer o seu estilo, cuidando de forma às vezes até muito mais rápida, em dias que você vai se aprimorar melhor numa saúde do que em outra, e assim a gente vai seguir. Para quem decidiu fazer o programa, seja muito bem-vindo, é uma jornada maravilhosa.
Esse programa é incrível, gente. Vocês vão sentir. Vai precisar de um caderno, uma caneta, um tapetinho de yoga. Aliás, seja bem-vindo aqui ao estúdio onde eu dou aula. Aqui é a minha casa, é o meu lar. E é aqui que eu dou as aulas online. Para quem é mais tecnológico, pode usar seu celular, o bloco de notas, ok? E a sua garrafa de água, para você se hidratar e sempre trazer a sua intenção. Esse programa vai ao ar todos os dias, às 5 horas da manhã, no horário do Brasil. Você pode fazer o horário que você quiser. Eu estou colocando ele bem cedo para quem quiser já despertar e já partir para a prática. Vai usufruir, mas vai ficar gravado. Começa sempre num domingo. E ele é um programa gravado. Esse primeiro programa, tomei cuidado, né? Eu tenho a Malu, Super Malu, que está editando os vídeos para mim. O primeiro vocês vão ter um pouquinho mais aqui de elaboração nos vídeos. Os próximos eles vão ser com edições mais simples, mas muito eficazes. Então se apeguem ao conteúdo, ok? Os convidados são maravilhosos. Eu tenho aqui, vou citar alguns nomes que eu já citei, né? Que estão conosco no estúdio online, mas eu tenho a Fátima, que ela, vou dizer que ela é a nossa embaixatriz desse programa. Ela tem 71 anos, ela tem 4 filhos, avó de 9 netos, e a história de vida dela é muito inspiradora. Ela fumava até aos 54 anos de idade, quando o irmão gêmeo dela faleceu e ela decidiu honrar a vida dele, cuidando da saúde dela. Então ela desde então parou de fumar. Mas foi aos 63 anos que ela assumiu a disciplina de cuidar do corpo dela e hoje ela é uma influenciadora em todos os sentidos, de mostrar que é possível ter a saúde física, mental, emocional, uma pessoa com altas vibrações. Temos também a Jéssica Machado, psicóloga, que vai trazer pra gente aqui sobre o que é saúde mental, saúde emocional. Temos a Suelen Lopes, que mora aqui em Utah, que vai trazer pra gente o poder da terapia, o que é, o que não é terapia. Vocês vão ver cada participação. Temos também outros convidados, eu não vou dizer o nome de todos agora para não me estender, porque eu tenho tempo aqui, eu não quero passar de 45 minutos, então a leitura ela vai ser corrida hoje vai ser um pouquinho diferente a dinâmica. A partir de amanhã a gente entra em cada uma dessas saúdes e sempre, depois de alguns dias vocês vão perceber a entrada de alguns convidados conosco, para sempre agregando. E a ideia aqui é, junto com você, a gente criar uma comunidade do bem, terapia do bem, elevarmos a nossa vibração na mais alta frequência vibratória, da gratidão, do amor. Então, o que a gente pode fazer aqui, inclusive, é você comentar, colocar o que despertou em você, compartilhar, rapear esse vídeo, para que a plataforma entenda que ele é significativo, que pode contribuir com mais pessoas. E tudo que é bom pra gente, a gente compartilhar com o próximo. Aliás, a felicidade só é plena quando ela é compartilhada. E por isso que eu estou aqui, eu vou servir vocês com muito amor, alegria e gratidão. Então nós vamos começar agora a nossa leitura de hoje. Eu sempre gosto de trazer aqui para transmutar a energia do ambiente. Cada instrumento, cada peça que está aqui tem um significado. Então, por exemplo, essa aqui eu vou transmutar a energia que está em mim, que está no ambiente, para nós elevarmos nossa vibração para uma energia divina mesmo, ok? Então vamos lá. E aí eu te convido a você trazer sua coluna para alongar sua coluna, se você estiver sentado na cadeira, sola dos pés no chão. Ombros para trás e para baixo, fecha os seus olhos, inspire e solta o ar. Ou pelo nariz ou pela boca, veja como fica melhor para você. Inspire e solta. Inspire e solta. Vai abrindo seus olhos, vai integrando. Nós vamos agora para a nossa leitura de hoje. Eu vou fazer a leitura corrida. E aí, cada vez que surgirem boicotes mentais ou pensamentos na sua mente, volta a atenção à sua respiração.
e vai absorvendo, porque fazer a leitura, para quem não tem o hábito de ler ou ouvir, pode às vezes te dar um sono, um cansaço, ou para o vídeo, vai lá, imprime e começa a ler junto, que vai fazer toda a diferença. Então a gente vai começar hoje e a partir de amanhã a gente começa para as práticas de cada saúde. Bora lá, que o tempo é precioso. Eu vou sentar aqui para poder ler para vocês. Então vamos começar aqui com o nosso programa espiritual. São 63 afirmativas. Então vamos lá, cada vez lembrando, eu vou lembrar vocês na medida que for, que a gente for lendo, para vocês voltarem a atenção para a respiração, ok? Absorvam, tomem nota se você precisar, mas não agora, depois, para vocês não se distraírem, ok? Porque a mente, ela mente, então a gente vai hoje nutrir essa mente de forma com fé, com positividade. É um programa incrível, eu realizei muitas coisas na minha vida, muitos desejos, então você vai trabalhar com a sua intenção. Hoje você vai sentir qual é a intenção que você quer trazer para esses 63 dias. Exemplo, quero emagrecer, sei lá, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, não em 63 dias, né? Vamos trazer dentro de uma realidade, um exemplo, né? Quero emagrecer 5 quilos, é possível em 63 dias. Então, a sua intenção, eu quero melhorar minha saúde financeira, eu quero começar a investir em dinheiro, eu quero pensar no meu futuro, eu quero mudar de trabalho. A sua intenção, né? Ela é livre, ok? E depois que você lê, você vai perceber aqui, vamos para a leitura que vocês vão entender tudo, vamos lá. Você agora vai conhecer um poderoso programa espiritual. Recebeu este nome porque contém 63 afirmativas que deverão ser feitas durante 9 semanas seguidas. Estas 9 afirmativas podem transformar qualquer situação aflitiva em vitória pessoal para você. Se você acreditar e fizer estas afirmativas durante 9 semanas ininterruptas, no final já terá alcançado a graça que almeja. Essa é a primeira parte, tá? Segunda, atenção, que é importante. Não ponha em dúvida os conceitos aqui apresentados. Há em nosso espírito todos os recursos de que necessitamos para a solução dos nossos problemas. As ideias acham-se presentes em nosso inconsciente e, quando libertadas pela força da oração, podem conduzir-nos ao êxito de qualquer projeto. Terceiro, para receber as graças que deseja, faça 3 coisas. A. Pergunte a si mesmo: o que desejo é justo? Se puder responder a essa pergunta afirmativamente, faça então a Deus a seguinte oração. Põe as mãos no seu coração e repete comigo mentalmente, porque a gente vai repetir essa oração todos os dias. Senhor, Tu podes todas as coisas, Tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as oportunidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Inspira, integrando, intencionando, e exala, deixando embora os excessos. Imagine depois, firmemente, que seu desejo vai se materializar. Crie na imaginação a imagem do seu desejo realizado. Coloque nas mãos de Deus esta questão e siga as orientações do Todo-Poderoso. Pratique a crença e continue a sustentar no pensamento o que idealizou. Faça isso e ficará surpreso pelos caminhos estranhos através dos quais se materializará seu ideal. Observação. A oração contida no item A, que é essa que a gente acabou de pedir para vocês colocarem a mão no coração, ela deverá ser repetida e vai ser repetida diariamente, na abertura aqui. Várias vezes, você pode repetir ela várias vezes no seu dia, inclusive. Tantas quantas forem possíveis repetir. Aproveite todos os momentos disponíveis para fazê-la. Concentre-se por alguns minutos e repita com fé. Programa espiritual, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, nós vamos agora fazer essa oração que é, no meu conceito, a minha oração favorita, é a mais linda que tem. As mãos em oração ou no seu coração, veja como você se sente melhor. Senhor, inspira, se conecta visualize uma luz à sua volta.
seu desejo, a sua intenção. Se você não tiver ainda, não tem importância, só visualize a mais alta frequência do amor, da gratidão, da alegria, da fé. Nutre essas virtudes, esses sentimentos. Feche os olhos e absorva cada palavra dessa oração. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensiva, mansa e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê. E assim, não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha meu espírito. E que todos os que a mim se achegarem sintam a sua presença. Em nome de Deus. Amém. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Então, agora vamos às instruções. Nas linhas seguintes, você tomará conhecimento do programa espiritual que deverá desenvolver. Leia todas as afirmativas de uma vez para gravar seu conteúdo no espírito, que é o que estamos fazendo. Depois, começando num domingo, hoje, leia uma de cada vez. Procure memorizar o que leu, se você quiser imprimir e ler, ou memorizar o que você vai escutar. Durante o dia, repetir esta afirmativa a fim de gravá-la no seu espírito e afirmar depois na veracidade dessas palavras. Primeiro dia hoje, domingo. Eu vou ler direto, corrido, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. Toda palavra expressada com fé no poder divino, no poder infinito, obtém os resultados desejados. É a lei do pedir e recebereis. Foi ele mesmo quem disse: se pedires, Deus te dará. Se buscares, Deus te fará encontrar. Se bateres, Deus te abrirá a porta. Pois tudo o que pedes, recebes de Deus. O que buscas, encontras em Deus. Se bateres, Deus abrirá todas as portas. Invoque a sabedoria infinita para que seus desejos sejam positivos e benéficos. Não tenha medo de pedir. Deus só está esperando que você peça para atendê-lo. Em verdade vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que desejardes pedir, isso será concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu ao meio deles. A definição mais perfeita e completa do poder da fé foi dada por Jesus. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que receberás. E assim será para convosco. O pensamento cria, o desejo atrai, a fé realiza. Tudo que você pede, acredita que, pelo fato de pedir, recebe, infalivelmente receberá. Se tiverdes fé, cumpre saberes que tudo é possível àquele que a tem. Eu falei da água, gente. Sempre tem a sua água, a garrafinha de água, bota a sua intenção. Aqui eu estou botando a minha intenção para que esse programa espiritual seja maravilhoso. Eu vou dar o meu melhor aqui para vocês no dia a dia, servir com muito amor, alegria e gratidão. Vamos aqui, já estamos no 5º dia. Acha que o que pede é difícil ou grande demais em comparação com este universo criado por Deus com bilhões de estrelas, incontáveis grãos de areia, infinitas gotas d'água e toda a natureza? O seu pedido é um grão de areia na imensidão do universo. Quando se invoca o poder do Criador do mundo, tudo se torna mais fácil. Não te disse eu que, se creres, tu verás a glória de Deus? Jesus não colocou nenhum fator incondicionante e nem limitou o tamanho do seu pedido. Desde que seja justo. Ele mesmo disse que tudo você alcança. Basta pedir ao Pai, sem duvidar e crendo, receberá. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado através do Filho. Por isso, repito, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Foi Jesus mesmo quem nos ensinou a usar o que hoje a teoria da mente reconhece ser uma lei infalível e universal. O que se pensa, pede. O que se mentaliza com persistência, sempre acontece. Porque o subconsciente é acionado para executar. E dentro de nós está o Pai, a sabedoria e forças infinitas. Seja persistente e verá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. A gente terminou aqui a primeira semana já. Domingo agora, oitavo dia. A maneira pela qual você se comunica com o poder divino é através do pensamento e da oração. Esse é o veículo que aciona o explosivo da fé. Esse é o caminho que nos leva ao Pai, o poder divino. E esta é a confiança que temos com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, Ele nos atenderá. Jesus insiste na persistência da oração, dizendo que às vezes é necessário bater e bater. Ele nos ensina como se deve pedir ao Pai. Insista nos seus propósitos e acredite. Se, porém, algum dentre vós necessita de alguma coisa, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada nos nega. E vos será concedido, porém, com fé, peça com fé, em nada duvidando. Se duvidares, nada conseguirá de Deus. Jesus mesmo disse, seja feito segundo vossa fé. É preciso que tenhamos uma convicção firme e profunda de que Deus, com sua força onipotente, infalivelmente fará com que nossos pedidos se realizem. Se Deus estiver conosco, quem poderá estar contra nós? Respira, toma um gole d'água. Empenhe toda a sua força naquilo que deseja alcançar. Desse modo conseguirá exteriorizar cada vez mais sua força infinita. Você é filho de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Deus o vê como um ser perfeito e merecedor dos seus desejos. Repita com fé. Posso vencer todas as coisas pelo poder de Cristo. Ele me dará forças. Rezar é conversar com Deus do universo sobre todas as coisas, grandes ou pequenas. É saber que Ele está escutando. Nada pode amenizar as aflições da vida como a oração. Não me deixe esperando. Mas eu sei bem em quem creio. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia apropriado de me entregar. Orar com fé é ter a certeza que Deus responderá. Quando você reza com fé, sua oração é atendida. A solução do problema vem em forma de iluminação, força ou fluxo divino. Confie em Deus. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração dos homens as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando nos preocupamos, esquecemos de confiar em Deus e deixamos nossos cuidados com Ele. Portanto, confie, creia e espere, porque tudo aquilo que é gerado por Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqui a gente terminou 2 semanas do programa, estamos indo para a terceira. Vocês vão ver, dia a dia a gente vai repetir cada uma dessas frases. Nossa fé, ao iniciarmos um empreendimento duvidoso, é a única coisa, compreenda bem isso, é a única que assegura o êxito dele. Acredite sempre, pelo resultado espero descansado. Para Deus tudo é possível. Todo problema pode ser solucionado de maneira acertada se fizermos orações afirmativas. As orações afirmativas libertam as forças, por isso me sinto revigorado. Nada me abala ou preocupa. Espero com fé em Deus e o melhor chegará. É importante lembrar que você está tratando com a maior força existente no universo, quando estiver fazendo a sua oração.
a força que criou o próprio universo. Deus, ele pode criar os caminhos para a realização de seus desejos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O poder da oração é a manifestação da energia. Assim como existem técnicas científicas para a libertação da energia atômica, existem também processos para a libertação da energia espiritual, através de mecanismos da oração. Esta afirmativa é uma delas. Sou filha, filho de Deus e estou fortemente protegida e abençoado pelo poder divino, consigo vencer qualquer dificuldade. A capacidade de possuir e utilizar a fé e de conseguir a libertação da força espiritual que ela proporciona é uma habilidade que, como qualquer outra, deve ser estudada e praticada a fim de se chegar à perfeição. A fé é algo que move montanhas. É preciso acreditar, confiar e esperar. As atitudes são mais importantes que os fatos. Qualquer fato que enfrentamos, por mais penoso que seja, mesmo que pareça irremediável, não será tão importante como nossas atitudes com ele. Por outro lado, a oração e a fé podem modificar ou dominar inteiramente um fato. Eu sei que Deus, Criador de todas as coisas e meu Pai, sempre me protege. Confio nele e sigo em paz. Faça uma lista mental dos valores positivos que você possui. Quando encaramos esses valores mentalmente e pensamos firmemente, realçando-os ao máximo, as nossas forças interiores começam a firmar-se com o auxílio de Deus. Tira-nos da derrota para conduzir-nos à vitória. Mentalize. Sou saudável, livre e feliz. Sou filha, filho de Deus, por isso entrego tudo a Ele. E meu coração ficará em paz. Terminamos a quarta semana. Estamos entrando na quinta semana. Conceba Deus como estando ao seu lado no trabalho, em casa, na rua, no automóvel, sempre perto, como um companheiro muito íntimo. Leve a sério o conselho de Deus. Ore sem cessar, falando com Deus de maneira natural e espontânea, e Deus o compreenderá. Entregue seu caminho ao Pai e Ele o conduzirá ao final feliz. O valor básico na física é a força. O valor básico na psicologia é o desejo realizável. A pessoa que o pressupõe o êxito tende a possuí-lo. Visualize seu desejo já realizado e agradeça ao Pai. Graças vos dou, meu Pai, porque me ouviste e criaste os caminhos para a realização dos meus desejos. Não alimente pensamentos negativos durante suas orações. Somente os pensamentos positivos é que dão resultados. Afirme agora: Deus está comigo. Deus está me ouvindo e Ele está providenciando a resposta certa para o pedido que lhe fiz. Aprenda hoje a magia da crença, alimentando no espírito somente pensamentos positivos. Modifique seus hábitos mentais para crer ao invés de descrer. Aprenda a esperar e não a duvidar. Procedendo assim, trará a graça que almeja para o reino das possibilidades. Deus não precisa de tempo e nunca se atrasa. Com Ele, todas as coisas são possíveis. A pessoa que confia em Deus e em si, que é positiva e cultiva o otimismo e que se entrega a uma tarefa com a certeza de que será coroado de êxito, magnetiza sua condição. Atrai para si as forças criadoras do universo. Eu sou filha, filho de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Logo, tenho poder e domínio sobre todas as coisas. Por isso, só me acontecem coisas boas. Há uma profunda tendência para alcançar o que se imagina e o que se conserva gravado no espírito, mas é preciso que o nosso objetivo seja justo. Por isso, afastem do pensamento as ideias ruins. Nunca aceite que o pior poderá acontecer. Espero sempre o melhor e o Criador espiritual do pensamento, auxiliado por Deus, há de dar-me o melhor.
O poder faz maravilhas. Você poderá conseguir coisas mais extraordinárias pelo poder da fé. Por isso, querendo pedir a Deus alguma graça, não alimente dúvidas em seu coração, por mais difícil que ela seja de ser alcançada. Lembre-se, o poder faz maravilhas. Estamos entrando na outra semana aqui já, domingo. Lembre-se agora, lembre-se, não é agora não, lembre-se, a dúvida veda o caminho para a força. A fé abre esse caminho. O poder da fé é tão grande que nada há que Deus não possa fazer por nós, ou por meio de nós, se permitirmos que Ele canalize a sua força através do nosso espírito. Deus é verdadeiramente o Deus do universo. Ele é o Deus que está operando em minha vida agora e na vida das pessoas que eu amo. Por isso, só me acontecerão coisas boas. Repita durante o dia várias vezes essas 3 afirmativas. Acredito que Deus está libertando as forças que me darão o que eu desejo. Acredito que estou sendo ouvida por Deus. Acredito que Deus abrirá sempre um caminho onde não existe caminho. O temor é o grande inimigo aniquilado da personalidade humana e da preocupação. E a preocupação é a mais sutil e a mais destruidora de todas as doenças humanas. Entregue agora seus temores e suas preocupações a Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o que fazer com eles. Meu Pai Todo-Poderoso está comigo, por isso nada temo. Cristo disse, se tiveres fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. A Bíblia fala de modo absoluto, real e verdadeiro. A fé não é uma ilusão, nem uma metáfora, ela é um fato absoluto. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Nós estamos entrando aqui no 33º dia, mais da metade do programa já. Ter fé não é fazer força para crer, é passar do esforço para a confiança, é mudar a base da sua vida, passando a basear-se em Deus, não apenas em você. Confio e navego tranquilo no mar infinito de paz que é Deus. Diz um ditado popular que devemos ver para depois crer. Cristo nos ensina, porém, o contrário. Diz ele que devemos crer para ver. Isso é, se tivermos fé e sustentarmos na imaginação a realização do que desejamos. Brevemente, este desejo se materializará. Assim, basta crer para ver. Eu creio com fé e confiança. A fé traz os acontecimentos do futuro para o presente, mas se Deus demora em atender, é porque Ele tem um propósito, fazer endurecer mais nossa fibra espiritual através da espera. Ou então, Ele se demora porque vai fazer um milagre maior. Suas demoras são sempre propositadas. O Senhor guarda o dia apropriado de me entregar o meu tesouro. Estamos entrando aqui na 26º dia, domingo aqui. Eu já me perdi nas semanas, eu sei que a gente já passou da metade. Mantenha sempre a calma. A tensão impede o fluxo da força do pensamento. Seu cérebro não pode funcionar eficientemente sob tensão nervosa. Enfrente tranquilamente seus problemas. Não tente forçar uma resposta. Mantenha o espírito tranquilo que a solução de seus problemas aparecerá serenamente. Eu sou filha, filho de Deus e nada existe que deve ser temido quando o tenho ao meu lado. A medicina tem progredido muito, mas ainda não descobriu nenhum remédio ou vacina para nos libertar de nossos próprios temores ou conflitos emotivos. Uma compreensão melhor de nosso íntimo e o desenvolvimento da fé em nosso espírito parece formar a combinação perfeita para um auxílio divino e permanente a qualquer de nós. Deus nos deu um espírito de força, amor e de moderação. Por isso não há o que temer. Lembre-se que as afirmativas são verdadeiras leis. Lembre-se também de que as leis espirituais governam todas as coisas. Deus disse através de Cristo, se tens fé, cumpre saberes que tudo é possível àquele que a tem. Esta afirmação é uma lei divina imutável. Não faça somente pedidos quando orar, afirme também que lhe estão sendo dadas muitas bênçãos e agradeça-as. Faça uma oração em intenção de alguém com quem não simpatiza ou que tenha tratado mal, perdoe depois esta pessoa.
O ressentimento é a barreira número 1 da força espiritual. Perdoo tudo, perdoo a mim mesma, perdoo o passado. Estou livre e acredito que tudo já deu certo no plano divino. Manifeste sempre sua paciência em aceitar que o que Deus lhe deu. Talvez seja melhor do que aquilo que você pediu. Deus nunca nos abandona. Quando nos fecha uma porta, Ele sempre abre várias janelas. 700 anos antes de Cristo, um profeta israelita disse: Não soubeste? Não ouviste ainda que o eterno Deus, Senhor, o Criador de todas as coisas, não desfalece, não cansa e nem dorme? A sua compreensão é poderosa. Ele dá força aos fracos e renova a resistência dos que os buscam. Senhor, restaurai minha alma. Há um poder supremo e esse poder pode fazer tudo por você. Não tente vencer seus problemas sozinhos, recorra a ele e usufrua o seu auxílio. Por que se sente desgastado? Se pode recorrer a ele, apresente, pois, o seu problema e peça uma resposta específica. Ele lhe dará. Não tema e não se assuste. Não tema e não se assuste, pois a peleja é de Deus e não sua. Repita hoje durante várias vezes: a concretização do que almejo não depende de mim, mas da fé que depositar na habilidade de Deus que tudo pode. Faça agora a seguinte oração: coloco o dia de hoje, a minha vida, os meus entes queridos e meu trabalho nas mãos de Deus. Sejam quais forem os resultados desse dia, ele está nas mãos de Deus, de onde somente vem o bem. Vá hoje um pouco além da fé. Ponha em prática a ideia da presença de Deus. Creia sempre em Deus. Ele é tão real e presente como qualquer pessoa que convive com você, comigo. Creia que as soluções que Ele apresenta para os seus problemas não têm erros. Creia que você será guiado em suas ações de conformidade com a verdade, no resultado certo. Como imaginou, a sua alma assim será. Quando você acredita e pede com fé, vai alcançar. Isto é a fé, a força toda poderosa que tudo alcança. Hoje repita com toda a sua fé: sei que vou conseguir o que desejo. Sei que vou vencer todas as minhas dificuldades. Sei que possuo em mim todas as forças criadoras para enfrentar qualquer situação, pairar acima de qualquer derrota, resolver todos os problemas embaraçados que por acaso agem em minha vida. Essas forças me vêm de Deus. Aprenda hoje um fato importante: seja qual for a situação que estiver enfrentando, não fique tenso. Relaxe os nervos, mantenha-se calmo, assuma uma atitude amiga, tenha fé e dê de si o melhor. Apodere-se assim da paz de Cristo. Ele disse: deixo-vos a paz, eu vos dou a minha paz. Não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo a humildade e a mansidão do espírito, e encontrareis conforto para os vossos corações. Se você tem alguma amargura, o remédio mais acertado para ela é o conforto salutar que advém da fé em Deus. Inegavelmente, a receita básica para a sua amargura é entregar-se confiante a Deus e desabafar o que lhe oprime o coração. Ele há de drená-la do seu espírito e o fará desaparecer completamente. Deus, força infinita que habita no profundo da minha alma, manifestai-vos, abre o caminho para a realização dos meus desejos. Um famoso trapezista estava tentando encorajar um aluno a fazer acrobacias no alto de um trapézio de um circo, mas o rapaz não conseguia, pois o medo de cair não o deixava. Foi então que o professor lhe disse com uma das mais extraordinárias frases desta vida: rapaz, lance seu coração sobre a barra, que seu corpo o acompanhará. O coração é o símbolo da atividade criadora. Lance o seu coração sobre a barra, quer dizer, lance a fé sobre as dificuldades. Em outras palavras, lance a essência espiritual de seu ser sobre os obstáculos que sua parte material o acompanhará. Então, você há de ver
que os obstáculos não tinham tanta resistência assim. Minha fé está lá no alto e é para lá que eu vou, acima de qualquer derrota ou tristeza. De duas coisas você pode estar certo. Qualquer experiência que nos tortura a alma traz consigo a oportunidade de crescermos com ela. A maior parte dos transtornos desta vida está dentro de nós próprios. Felizmente, a solução para eles também está ali, pois o ministério bendito, Deus, também pode habitar dentro de nós. Apodere-se hoje do otimismo, e o otimismo é o pensamento positivo iluminado. Quando nossa mente está cheia de otimismo, nossas forças naturais recriadoras são estimuladas por Deus. O otimismo tem seus alicerces firmados na fé, na expectativa e na esperança, confiante de que existe uma solução certa para todos os problemas. Estou tranquilo e sereno, pois sei que Deus tem a solução para todos os meus problemas. Afinal, ter problemas não é tão desesperador assim. Desesperador é não ter coragem de lutar contra eles. Homens fortes, homens criadores, realizam grandes obras. Acham que os problemas são para a mente como os exercícios são para os músculos. Desenvolve nela a resistência necessária a uma vida construtiva e feliz. Agradeça a Deus hoje pelos problemas que você já conseguiu vencer com sua coragem e determinação. Não fique preso às desilusões do passado. Não permita que elas lhe entristeçam o presente, nem lhe atrapalhem o futuro. Diga como um célebre filósofo: não vou me preocupar com o passado, vou apenas sentir o presente e pensar no futuro, pois é nele que eu pretendo passar o resto da minha vida. Se pretende que suas energias sejam renovadas diariamente, deve saber o seguinte: toda energia nova procederá realmente da vitalidade espiritual que receberá quando entregar sua vida a Deus. Quando aprender a viver na companhia de Deus e a falar com Ele de maneira natural e espontânea. Em tais circunstâncias, a oração tem se mostrado ser a mais poderosa força reativadora do estímulo e da renovação das energias. Deus está sempre agindo a meu favor, por isso sigo em paz. Muita gente não tinha o costume de orar, passou a fazê-lo porque descobriu que a oração não é um exercício místico, visionário e piegas. Esta gente descobriu que a oração pode ser um método prático para estimular a mente e a capacidade criadora. Realmente, a oração desobstrui o canal espiritual que liga o nosso espírito ao Espírito de Deus. Sua graça, então, pode fluir livremente para nós. Manifesto minha vida na presença e luz de Deus, e Ele está sempre se expressando através de mim. De uma coisa você pode ter certeza: jamais conseguirá resultados do coração se não orar. Jamais aumentará sua fé se não desenvolvê-la e exercitá-la através da oração, paciência e fé. Estes são os 3 fatores primordiais de uma vida vitoriosa. Deus ouve suas preces. Estou em paz. Na mente divina, tudo já foi resolvido. Obrigada, meu Deus. Disse Deus por intermédio de um profeta: buscar-me-eis e achareis, no dia em que me buscardes de todo o vosso coração. Deus será encontrado no dia em que o buscarmos de todo o nosso coração. Isto é tão verdadeiro quanto a presença do sol na terra. Deus impulsionou as forças que impulsionaram a concretização dos seus pedidos. Já agradeço ao poder divino as graças que me concedeu. Conquistar a Deus não se faz às pressas. Permanecer muito tempo com Deus é o segredo de conhecê-lo e fortalecer-se nele. Deus cede a persistência de uma fé que não se cansa. Cedem as suas mais ricas graças àqueles que provam seu desejo por elas, através da constância de suas orações. Deus sempre abre um caminho onde não existe caminho. Não se preocupe em pensar que está importunando a Deus com seus pedidos. A importunação é a essência da oração eficiente. A importunação não significa repetição incoerente, mas é um trabalho sustentado diante de Deus com esforço. O poder da fé faz maravilhas. Tudo posso naquele que me fortalece. A oração traz sabedoria, alarga e fortalece a mente.
O pensamento não é só iluminado na oração, mas o pensamento criador nasce na oração. Podemos aprender a criar muito mais depois de 10 minutos de oração do que em muitas horas de escola. Você pediu, Deus lhe deu. Você buscou, Deus o fez encontrar. Deus tudo faz por nós em resposta às nossas orações. Todas as pessoas que conseguiram realizar na vida coisas consideradas extraordinárias são unânimes em afirmar que colocaram a oração em primeiro lugar em seus esforços, que deram ênfase à oração, que lhe entregaram a ela, tomando-a uma verdadeira tarefa. Sujeitaram-se a ela, dando-lhe fervor, urgência, perseverança e tempo. Deus disse que, se tu acreditasses, tu verias a glória de Deus. Último dia, em qualquer situação da vida, orar é a maior coisa que podemos fazer, e para fazer o bem, deve-se haver quietude, tempo e deliberação. Deve haver também em nós o desejo de vencer os obstáculos através da oração. O impossível reside nas mãos inertes daqueles que não tentam. Lembre-se agora das palavras de Jesus. Se tem fé, cumpre saberes que tudo é possível àquele que a tem. Conclusão, você acaba de cumprir um poderoso programa espiritual. Recebeu de Deus, por intermédio dele, a graça que pediu e muitas outras coisas que não pediu. Percebeu, constatou que as afirmativas aqui registradas são cheias de poder. Acredita agora que a força que criou o universo continua criando inúmeras coisas e criou também as possibilidades para que seu pedido se materializasse. Agora, você sabe que as orações afirmativas libertam as forças por intermédio das quais se conseguem os resultados. Não abandone esses hábitos agora. Reconheça, eu dou graças a Deus por tantas graças recebidas. E aqui a gente vai encerrar hoje. Olha, estou inteirinha arrepiada. Bem-vindo ao nosso programa. Hoje foi o dia que nós fizemos ele diferente. Lemos o programa inteiro para que o nosso espírito absorvesse cada uma dessas afirmações. A partir de amanhã a gente começa a desmembrar uma por uma, com as outras saúdes junto, com os nossos convidados que estão maravilhosos, cada um mais querido que o outro, e tem outros que eu também estou conversando, que vão participar no decorrer desses próximos 62 dias. Fiquem com Deus. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. A luz que habita em mim saúda a luz que habita em você. Força, fé, foco. Lembre-se de ter o seu caderno, a sua água, o seu tapetinho. É tudo o que você vai precisar. E o mais importante, a sua presença, a sua fé, a sua vontade de se transformar e de realizar o seu desejo. Com amor, alegria e gratidão. Até amanhã.